Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, o texto de Êxodo, capítulo de número 16. Para o nosso propósito, eu não vou ler todo o texto, mas a nossa exposição vai abranger o capítulo 16 todo e o 17, os versos de 1 até 7. Então eu vou ler apenas os versos iniciais do capítulo 16 e ao longo do sermão leremos os demais versículos. Diz assim então a palavra do Senhor. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E o texto então prossegue. Vou dar um salto, capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. E eis que estarei ali, adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos orar. Senhor, dá-nos tua graça de podermos ouvir tua doce voz pela palavra pregada. Ensina-nos, instrui-nos, corrige-nos, exorta-nos, também encoraja-nos segundo as nossas necessidades e a tua boa e santa mão. O certo é, Senhor, que o nosso desejo é podermos ouvir tua doce voz, tua palavra, e assim sermos acrescidos em nossa fé e assim termos o nosso relacionamento com o Senhor cada vez mais firmado na pessoa de Cristo. Que o Senhor então nos dê graça e fale a nós. Também te peço a Deus que o Senhor minimize as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas falhas,
para que não atrapalhe, ó Deus, a glorificação do Teu nome e o ouvir de Tua voz pelo Teu povo. Então somente abençoa-nos e seja conosco. É a nossa súplica com gratidão, em o nome de Cristo Jesus, Teu Filho, que oramos. Amém. Amém. Essa situação que o povo de Israel passou, descrita nos capítulos 15, na parte final do capítulo 15, até o início do capítulo 17, ela não é muito estranha, né? Ela é bem comum também a nós, ainda que não estejamos num deserto, mas ela é comum. É só você observar que todas as vezes que nós conseguimos algo, logo em seguida, às vezes murmuramos contra Deus por aquilo que conseguimos, porque já queremos uma outra coisa, não é? Quantas vezes saímos de casa para comer em algum local e chegamos lá e reclamamos, mesmo tendo aquilo que queríamos, porque, na verdade, há um algo a mais que está sempre diante de nós. Então, como crianças que muitas vezes reclamam quando o prato favorito é feito, mas não podem comer o quanto querem, né? Assim também são os adultos na sua jornada cristã, murmurando contra o Senhor, mesmo tendo recebido do Senhor a sua libertação. O texto que nós lemos, ele trata exatamente de um tríplice teste que Deus fez com o povo de Israel. Esse teste vai desde a necessidade de água, não é? Como nós vimos no capítulo 15 e também veremos no 17, até mesmo a menção daquilo que se deseja, daquilo que se quer por não ter, como no capítulo 16, pão e carne. O texto então vai nos mostrar que nessa tríade desse teste, não é? O Senhor estava exatamente conduzindo o seu povo a conhecer a si mesmo e saber se eles andavam ou não na lei do Senhor. Foi o que nós vimos no capítulo 16. Portanto, o objetivo do nosso texto e da nossa pregação é aprender a confiar em Deus para a nossa provisão diária, assim como nós confiamos em Cristo para a nossa salvação. Lembrando que, depois de nossa conversão, até o exato dia de nossa glorificação, esse meio termo, esse período intermediário, é o período da nossa santificação, da nossa modelagem, da nossa conformidade, segundo a santidade de Deus e segundo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nesse processo de modelagem, como vimos domingo passado, ele se dá então num deserto, assim como foi com o povo, assim também é conosco nos nossos dias, não literalmente, um deserto literal, mas se dá num deserto em meio a lutas, em meio a testes e em meio também a sofrimentos. E este processo todo de santificação, de modelagem, de conformidade com a pessoa de Cristo, ele é exatamente uma reinserção. Lembra? No Éden o homem saiu da casa de Deus, foi expulso por causa do pecado, e agora em Cristo o Senhor está reintroduzindo o seu povo na sua casa. O homem deixou a vida de Deus no Éden, e agora em Cristo nós estamos reaprendendo a viver segundo Deus. Então isso é uma reintrodução nesta vida nova que Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. Também, como vimos domingo passado, o texto trata sobre a doutrina da providência e como ela foi aplicada em meio a todos esses testes, visando exatamente gerar no coração de Israel e nós, o povo do Senhor, gerar confiança e dependência da parte de Deus. Então, a doutrina da providência, ela nos ensina essa disposição de nosso Pai de cuidar de nós
mesmo sendo nós, muitas vezes, ingratos e murmuradores contra a sua boa e santa mão. Mas Deus está exatamente trabalhando por meio desses testes para que nós aprendamos a viver a vida que Cristo alcançou para nós na cruz do Calvário. Portanto, a doutrina da providência, ela é então esse poderoso remédio que nos capacita a, no deserto, enfrentar lutas, triunfar nos testes, passar pelos nossos sofrimentos, confiando em Deus e, ao mesmo tempo, sendo curados pelo próprio Deus, porque o pecado deixou feridas. Então, a doutrina da providência também vai nos curar, já que nós estamos ainda numa terra caída de pecado e, portanto, constantemente lutas, sofrimentos, testes nos vêm e eles então deixam também as suas marcas e por meio dessa doutrina nós conseguimos olhar e viver para Cristo, sendo conformados à imagem do Senhor e dirigidos ao céu. Diante disso, então, eu vou dividir a exposição do todo o capítulo em 3 partes. Em primeiro lugar, eu vou dar 3 informações preliminares que precisamos olhar no texto para a nossa compreensão. Depois eu vou falar dentro do texto da doutrina da providência, quais são suas características, e finalizarei aplicando todas estas coisas ao nosso dia a dia, à nossa vida de hoje. As 3 características ou 3 informações preliminares que nós temos no texto. Nos primeiros versos do capítulo 16, a Bíblia nos diz que o povo deixou aquele oásis. Lembra do capítulo 15? O povo estava experimentando um oásis, 70 palmeiras, 12 fontes de água, havia algo assim extremamente formidável ali, né? Era um lugar paradisíaco e o povo então achava que ali, né, era de fato a sua parada final, ou pelo menos queriam que fosse por conta do conforto e por conta então de tudo aquilo que era promovido naquele oásis. A Bíblia nos diz então que o povo parte em direção ao deserto de Sim, sendo então dirigidos pelo Senhor, e eles estão a caminho do Monte Sinai, do monte aonde o Senhor falou a Moisés há 40 anos antes, não é? Aliás, o monte que Deus falou a Moisés alguns meses antes, por meio da sarça ardente. E então, o texto nos diz que no meio dessa trajetória, depois de deixarem o oásis, até chegar ao lugar, a Horebe, o povo se angustiou pela falta dos alimentos que eles desejavam. Então o povo murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: teria sido melhor morrermos no Egito, pois lá tínhamos pão e carne a fartar. Então o povo está agora murmurando exatamente por aquilo que eles desejavam, mas não possuíam naquele momento. Então eles murmuram contra o Senhor pela falta dos alimentos que eles tanto desejavam. É interessante notar que o texto nos diz que esse evento aconteceu 2 meses e meio depois da saída do Egito. Então eles estavam com a mente bem fresca, no sentido de lembrar tudo o que eles passaram no Egito de sofrimento e tudo o que eles também passaram no Egito contemplando o poder e a graça de Deus na sua libertação. Mas mesmo assim, o povo murmura e murmura porque eles desejam aquilo que não possuíam. Então, se os irmãos perceberem, em outras palavras, o povo está exatamente tendo a escravidão como se fosse rodeada de boas lembranças, pão e carne a fartar. E essa é a primeira informação que nós precisamos
ter diante de nós. Notem que quando nós desejamos o que não queremos, quando nós desejamos o que não temos e murmuramos contra o Senhor, nossa mente é conduzida a olhar para a escravidão com boas lembranças, com saudosismo. E isso é exatamente a operação da incredulidade. A incredulidade, ela conduz até mesmo os crentes a se esquecerem dos sofrimentos do pecado, a idealizarem seus desejos e prazeres. E então, por não terem esses desejos e prazeres realizados, eles acusam o Senhor com ódio de querer matá-los. Foi exatamente o que eles fizeram. Eram escravos, estavam debaixo de chicotadas, mas agora eles estão lembrando da escravidão com boas lembranças, com boas recordações. Eles idealizam o que eles querem, pão e carne a fartar, e então agora se voltam contra o Senhor e diz: por que não nos deixastes morrer lá na escravidão? É muito importante observarmos, irmãos, porque nos nossos testes, nas lutas que enfrentamos ao longo da vida e nos sofrimentos que passamos sentimentalmente, emocionalmente e relacionalmente, isso está ligado com a incredulidade. As pessoas de Israel estavam exatamente olhando para o seu passado de dor, de sofrimento e de escravidão, mas eles estavam olhando com saudosismo, porque estavam na vã esperança de terem seus prazeres realizados naquele momento. A incredulidade cria na mente da pessoa uma ideia falsa de que a segurança que a Bíblia nos promete não é verdadeira e que a insegurança, que a incerteza e que viver fora da palavra, isso de fato é que me proverá, daquilo pelo qual eu tanto quero. A incredulidade, então, faz com que nós duvidemos da vontade divina, mas faz com que nós confiemos naquele que um dia nos escravizou, o nosso próprio pecado. E então as pessoas, os crentes, seguindo essa incredulidade, crescem nos seus sofrimentos, odeiam Deus e lembram-se saudosamente da época da incredulidade, do pecado, da época de quando eram escravos. Isso precisa ficar bem claro para nós, para que nós entendamos ao final do texto o propósito de confiar no Senhor diariamente para a nossa provisão diária, assim como confiamos em Cristo para a nossa redenção. Segunda informação preliminar é que no verso 4 do capítulo 16, Deus disse que faria chover pão do céu e o povo colheria diariamente a sua porção. O substantivo chover aqui é o mesmo usado no capítulo 9, verso 18. Só que no capítulo 9, verso 18, Deus disse que faria chover granizo, fogo, saraiva. Deus disse que faria chover na 7ª praga destruição e morte. Só que agora o Senhor diz que fará chover pão do céu. O que o Senhor está dizendo ao povo, lembrando o mesmo substantivo que foi usado no capítulo 19, verso 18, é que Deus poderia matar Israel, que era murmurador, assim como ele matou os egípcios, que eram pagãos e incrédulos. Contudo, a preferência divina não foi pelo juízo, foi pela misericórdia. E então a chuva que anteriormente destruiu uma nação, agora, essa mesma chuva, o Senhor fará preservar a vida. E ele então diz: eu vos darei pão do céu. Pão do céu. Aplicando isso a nós, essa informação
ela é extremamente valiosa. Ela é extremamente valiosa. Porque o que o Senhor está dizendo a Israel é que eles deveriam confiar e nunca duvidar dele, Deus, e de sua palavra. Porque o poder para dar vida ou para tirar está nas mãos do Senhor. E ao usar o mesmo substantivo, o Senhor mostrou o pecado, mostrou o juízo merecido, mas também revelou o que ele fará ou o que ele fez naquele momento, que foi preservar a vida por meio do pão que descia dos céus. Isso é aplicado diariamente nas nossas vidas. Somos instigados pela palavra quando lemos textos como o do Salmo 94, quando os ímpios perseguem os crentes. Isso nada mais é do que um lembrete de quando somos perseguidos no nosso dia a dia, a não duvidar da palavra nem do Senhor, mas a confiar nele. Ele, de fato, é aquele que nos manterá com vida. A terceira informação que o texto nos traz está no verso 5 do capítulo 16, quando o texto diz assim: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. No verso de número 5, o Senhor estabelece então, ou relembra, o descanso semanal, o dia do Senhor, estabelecido na criação. E agora o Senhor está lembrando ao povo, dizendo a eles que era dever recordar desse descanso pactual. Mas vejam, o povo quer carne, o povo quer pão. Deus disse que vai dar pão e carne, e agora diz: colham o que eu vou dar todos os dias, menos no sétimo. No sétimo vocês precisam descansar. No sétimo vocês precisam recordar que a criação está em meu poder. É interessante quando Deus diz isso, porque o que o Senhor está dizendo é que a santificação, já que eles estavam murmurando, lembrando com saudosismo da escravidão, agindo incredulamente, o que o Senhor está ensinando é que a santificação está ligada aos mandamentos. A santificação está vinculada aos mandamentos. E falhar para com Deus é exatamente falhar em confiar e obedecer os seus mandamentos. Nos versos 27 e 28 desse texto, a Bíblia diz assim: e ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? O Senhor está ensinando o princípio de que a nossa conformidade à imagem de Jesus se dará pela lei, pelos mandamentos, pela sua vontade. A santidade, então, está vinculada aos mandamentos do Senhor. A confiança, então, que o povo deveria ter no Senhor para descansar no próprio Deus, ela seria experimentada palpavelmente todos os dias, quando eles decidissem obedecer à lei e não seguir aos impulsos dos corações, às inclinações da sua carne. E isso é aplicado a nós também, meus irmãos, nos nossos dias. A palavra, os mandamentos, são de fato um instrumento que nos guia na nossa lide diária. Como é que nós confiamos e dependemos de Deus ou em Deus todos os dias? Quando nós, de fato, decididamente, optamos pela palavra, pela vontade revelada do Senhor, não atendendo aos impulsos do nosso coração, não atendendo aos desejos da nossa carne. E assim vamos crescendo em confiança e graça, sendo transformados segundo a pessoa do Senhor Jesus. Em segundo lugar, segunda parte do texto, o texto trata sobre as características da providência divina. E eu vou mencionar algumas delas que estão presentes no texto, para trabalharmos então a parte da sua aplicação. A Bíblia nos diz que a providência divina ela é sobrenatural.
Notem que o povo quer pão e carne, e o Senhor então diz que vai fazer chover pão do céu, que é exatamente o maná. Nos versos 11 em diante, tratando agora sobre a carne, então o texto diz: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada que cobre a terra. E então o resto do texto prossegue e nos descreve o maná. A providência divina, ela é sobrenatural. Isso significa dizer que Deus age segundo a vontade dele. Deus não age segundo os termos pelos quais nós queremos que Ele atue. Isso é maravilhoso, não é? Os crentes muitas vezes, nos seus testes, nas suas lutas, nos seus sofrimentos, eles não saem vitoriosos nestas coisas, eles pecam quando passam por isso, eles não obedecem à palavra, porque eles se esquecem que Deus vai agir conforme sua própria vontade e não conforme a nossa própria vontade. Israel queria que Deus agisse segundo os seus termos, mas Deus está agindo segundo o que Ele mesmo designou, o que Ele mesmo quer. Os crentes precisam abandonar, recusar esse orgulho, essa soberba de quererem ditar para Deus a forma pela qual Ele deve proceder em socorrer-nos. Deus não vai atender os nossos termos, Ele não vai agir como queremos, Ele vai agir segundo Ele mesmo quer. Portanto, lembrar que a soberania, a providência é sobrenatural, nos dará tranquilidade para confiar no Senhor e na Sua palavra, e não para especular com os nossos olhos, com a nossa curiosidade, com as nossas superstições, por exemplo, a forma como Ele vai agir ou como Ele deve agir. Os crentes precisam lembrar que o Senhor age poderosamente, sobrenaturalmente, e isso significa dizer que Ele age segundo a vontade dEle, absoluta dEle e nada mais. Em segundo lugar, a providência divina, o texto nos ensina que ela é suficiente para nós. Os versos de 16 a 21, o Senhor estabeleceu dizendo: cada pessoa vai colher um gomer. Um gomer era a 10ª parte de um efa, mais ou menos entre 1 litro e 800 ml a 3 litros e alguma coisa. Então, eles deveriam colher porção diária para cada pessoa. Todos os dias eles colheriam porção diária para cada pessoa. Eles não deveriam colher demais para sobrar para outro dia, porque iria estragar, e não precisaria colher de menos, porque essa era a medida estabelecida pelo Senhor. Somente no 6º dia eles colheriam em dobro, exatamente para que no 7º tivessem o necessário para comer durante todo aquele dia. Então, a providência divina é suficiente para os crentes. Não precisa de acréscimos, não precisa de colaborações, ela é suficiente. O apóstolo Paulo, por exemplo, citando o texto do Êxodo, capítulo 16, verso 18, em 2 Coríntios 8, 15, Paulo então disse, citando esse texto, ele encorajou os crentes de Corinto a serem grandes em generosidade, dizendo-lhes: nem o que colhia menos tinha falta, e nem o que colhia mais tinha mais, porque o que sobrava estragava. E desta forma, Paulo lembra aos coríntios o que Deus estava ensinando aqui,
que a sua providência é suficiente, ou seja, a nossa suficiência está em Deus, está no Senhor. Muitas vezes, nossos sofrimentos, nossos testes, giram em torno da nossa incredulidade na suficiência divina, na suficiência da sua mão. E nós então queremos prover juntamente com Deus para as nossas vidas. E isso então faz com que nós nos distanciemos do Senhor e falhemos em confiar na sua palavra. Então Paulo disse: cresçam em generosidade, porque a suficiência do crente está em Deus. E ele faz isso então citando Êxodo 16, 18. O texto também nos diz que a providência divina é sagrada. E o Senhor vai orientar Moisés que colhesse um pouco do maná para colocar futuramente dentro da arca da aliança, diante dele mesmo Deus, ao lado do testemunho que eram os mandamentos. Desta forma, isso serviria como um lembrete para as próximas gerações da providência do Senhor manifestada na época passada, na época então do deserto. Nós precisamos aprender que os relatos bíblicos do que Deus fez no passado, eles servem, como já vimos em 1 Coríntios 10, de 1 a 5, eles foram dados para nossa instrução e edificação. Lembrar em meio às aflições, sofrimentos e testes daquilo que Deus já fez no passado aos outros crentes é exatamente o instrumento que o Senhor nos dá para permanecermos diante dele, para permanecermos confiando nele, para permanecermos dependendo dele. O mesmo Deus que sustentou o seu povo no passado é o mesmo Deus que sustenta o seu povo hoje. E nós não podemos duvidar desta verdade. A última característica da providência é que ela é santificadora. Ela é santificadora. A Bíblia nos diz, lá em Deuteronômio 8, verso de número 3, que faz exatamente uma referência a toda essa parte de Israel, da experiência de Israel no deserto. Deuteronômio 8, versos 2 e 3 dizem assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Se guardarias ou não os seus mandamentos. No verso de número 4, do capítulo 16 do Êxodo, o Senhor também disse que faria chover o pão, o povo deveria colher diariamente, e na parte final Deus disse, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A providência divina, ela é santificadora. Ela tem o propósito de nos ensinar que Deus vai cuidar de nós, vai sustentar-nos, mas que esse sustento não se dirige apenas às necessidades físicas. Deus pastoreia o coração do seu povo. Sofrimentos, testes e lutas são instrumentos para que Deus nos pastoreie, fazendo-nos conhecer as fraquezas do nosso coração, desvendando, trazendo à tona as áreas em que nós não andamos na sua lei, trazendo à tona as áreas pelas quais precisamos abandonar ídolos, vontade, lembranças de uma vida pregressa, antes de nossa conversão, exatamente para que possamos agora experimentar mais de sua mão sustentadora, pastoral, paternal. Portanto, a providência não pode ser olhada e entendida por nós, pelos crentes, como sendo um mero suprir de necessidades. Deus é providente, proveu o emprego. Não apenas isso.
A providência, na verdade, destina-se a purificar o coração, a santificar o coração, a arrancar do coração ídolos, deuses mortos que lá estão, postos em tronos nas áreas da vida, para que nós pertençamos por inteiro ao Senhor Jesus Cristo. Então, estas características da providência devem nos conduzir a uma maior dependência, a uma maior confiança diária neste Deus que cuida e que supre o seu povo. Por fim, como é que tudo isso se aplica a nós? Como é que tudo isso pode ser aplicado no meu viver diário? Como é que tudo isso se aplica aos meus sofrimentos, muitos deles sentimentais, espirituais? Como é que tudo isso se aplica, por exemplo, a questões que têm nomes modernos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e etc. Como é que estas coisas se aplicam à nossa vida diária, ao meu medo, por exemplo, de perder o emprego, dado uma crise ou coisa do tipo? Como é que tudo isso se aplica a nós? O capítulo 17, os versos de 1 a 7, eles nos conduzirão na resposta, porque esse foi o último teste desses 3. O texto nos diz então que o povo comeu o pão dos céus, comeu a carne que o Senhor deu, e então prosseguiram em direção ao Sinai. Chegaram a um lugar chamado Refidim, não havia água para beber. Só que agora o povo não apenas murmura contra o Senhor, mas agora o povo, ele fará algo novo nesse aspecto da vida cristã. Eles vão tentar o Senhor. Eles vão testar o Senhor. E o final do capítulo 7 diz que o povo tentou a Deus questionando: Ele está ou não em nosso meio? O povo então, em Refidim, quando chegaram neste local, eles não achando água para beber, mesmo comendo do maná, porque a nuvem que dava o maná os acompanhava em seu trajeto, o povo então murmura de uma forma extremamente vigorosa contra Deus. No verso 2 diz que quando o povo contendeu contra Deus, aqui tem uma expressão hebraica que é para dizer que o povo levou Deus a um julgamento. O povo acusou Deus formalmente, como se estivesse num julgamento. Eles acusaram o Senhor formalmente de maus tratos, de cuidado com eles. O texto então prossegue. De tal forma então a coisa se agravou de tal modo que no verso de número 4, Moisés diz: Senhor, o povo está a ponto de me apedrejar, só lhe resta apedrejar-me. O povo então estava em polvoroso por conta da falta da água, por conta da sua incredulidade, do seu pecado, e então estavam à beira de cometer um homicídio. O trato divino, a resposta divina a essa situação foi: vai adiante, leva o povo a uma rocha, ou a um rochedo. Eu vou estar adiante de vocês, e eu estarei sobre a rocha. E então, com a mesma vara com que feristes o rio e o mar, fere também a rocha, e dela sairá água para que o povo beba. O Senhor então adiantou-se e passou à frente do povo, e ele estava sobre a rocha naquele momento, no momento em que Moisés feriu com o seu cajado. Na verdade, quando Deus disse que estaria sobre a rocha, a expressão hebraica diz que ele estava como que envolto na rocha. Ele havia como que colocado a si próprio como um manto sobre a rocha, de tal modo que a rocha
literal não foi ferida, mas o próprio Deus foi ferido, exatamente provendo salvação para o seu povo. Naquele momento, então, em que Moisés feriu a rocha que estava envolta da presença divina, ali foi ensinado que o Senhor seria ferido para que o povo não fosse. Ali foi ensinado o modo como nossa salvação se daria. Cristo Jesus, a rocha de Israel, seria ferida para que nós não fôssemos feridos. De tal sorte, então, que agora, por todo o Antigo Testamento, haverá uma menção dizendo: o Senhor é a nossa rocha, Ele é o nosso rochedo, o Senhor é a nossa rocha. Porque o texto agora está apontando para o modo como o Senhor Jesus Cristo nos salvaria. Ele se adiantaria, Ele estaria diante do seu povo, e ele seria ferido não mais pelo cajado, mas agora pelo próprio Pai na cruz do Calvário, para que por meio dele jorrasse então água e água viva. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios, capítulo 10. Quando ele então disse no verso de número 4, ele diz assim: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era o Senhor Jesus Cristo. Eles bebiam de uma pedra, e essa pedra era o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o texto nos ensina sobre que eles beberam desta pedra que fora ferida, e esta pedra então, na verdade, era exatamente o Senhor Jesus Cristo, o que Deus está nos mostrando é como nós triunfaremos nas nossas lutas, nos nossos testes, como enfrentaremos os nossos sofrimentos. É isso que o texto está nos ensinando. Em Isaías 53, os versos de 2 a 5, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi ferido em nosso lugar. E Ele trouxe para si as nossas dores. Ele carregou sobre si o nosso pecado. Ele foi transpassado pela nossa iniquidade. E agora então, olhando o texto de Levíticos, de Isaías e também de 1 Coríntios, nós percebemos, somos ensinados de que a ferida que o Senhor Jesus sofreu foi exatamente para que nós não a sofrêssemos. E assim, desta forma, nós encontramos água viva em meio ao nosso viver diário. Nós encontramos água que de fato não apenas mata a sede física, mas a sede espiritual em nosso viver diário. Foi isso que Cristo também disse em João capítulo 7, versos 37 e 38. O Senhor então disse em João 7, ele disse assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto, João explica, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda crucificado. Em outras palavras, nós já temos a rocha já foi ferida, e nós já temos a água da vida, a água que gera vida eterna. Nós já temos estas coisas, nós já podemos beber de toda ela. O nosso cansaço em meio às lutas, aos sofrimentos, em meio às dores, aos testes deste mundo, eles podem ser agora completamente vencidos, porque nós já temos a rocha e nós já temos a água que emana dessa rocha, porque nós já temos o Espírito do Senhor. Nós já temos tudo isso. Então compete-nos beber dessa água para a nossa salvação,
para a nossa cura, para o nosso livramento, para a nossa provisão diária ao longo das nossas vidas, ao longo do nosso dia a dia. Jesus, quando foi tentado em Mateus 4, e isso está dentro do texto de Levíticos, ele foi tentado exatamente para nos ensinar que nós não precisamos passar pelos testes, pelas lutas, sozinhos, mas que nós passamos com Ele e na pessoa dele. Em Mateus 4, depois que ele saiu das águas, depois que ele foi batizado, a Bíblia diz que o Senhor foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome, cada dia correspondendo a cada ano que Israel passou no deserto. 40 anos, 40 dias. E a Bíblia também nos diz que ele foi tentado nas coisas básicas e importantes para a vida, assim como Israel também foi testado e provado nas coisas básicas quando esteve no deserto. O texto nos diz então que após esses 40 dias, o tentador se aproximou e disse ao Senhor: se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se transformem em pães. O Senhor também foi tentado nas coisas básicas da vida. O Senhor foi tentado em ordenar que pedras se transformassem em pães, porque ele estava com fome. Assim como Israel, quando teve sede e fome no deserto, foi tentado, mas não preferiu a vontade divina, mas sim a vontade do pecado. O Senhor Jesus fez o contrário. Ele venceu o tentador. E ele venceu o tentador exatamente nos ensinando o princípio que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que o Senhor nos dá. Quando Cristo respondeu a Satanás em Mateus 4, verso 4, o Senhor citou Deuteronômio 8:3, o texto que nós lemos. E desta forma o Senhor estava dando provas de que o seu coração era reto e puro e andava integralmente no mandamento do Senhor. Ele foi tentado em meio à escassez de comida, mas não preferiu saciar o próprio corpo, antes preferiu a palavra, preferiu a providência, antes preferiu o próprio Pai. Cristo também foi tentado, como o texto nos diz, acerca das coisas deste mundo, de apegar-se às coisas do mundo, às riquezas e à glória. Satanás diz: eu te darei os reinos deste mundo. Ele também foi tentado a duvidar de sua filiação, foi a última tentação. Ele foi tentado a escolher um atalho, ao invés do caminho da humildade e do sofrimento. Mas o Senhor venceu todas estas coisas, todos estes testes, escolhendo a palavra, a providência, escolhendo o seu Pai. Quando nós observamos estas coisas, o que Deus está nos ensinando é que a providência já se cumpriu. Cristo é de fato a providência para as nossas vidas, tanto para a nossa salvação eterna, quanto para a nossa cura diária das feridas ao longo da vida. Cristo de fato é a providência divina para o nosso suprimento diário, para as nossas vidas. Ele de fato é o pão dos céus, é a água da vida, como as Escrituras nos ensinam. Portanto, se você tem medo de perder as suas riquezas, se você é inseguro na vida por causa do perigo que hoje é tão alardeado nos jornais, se você cobiça, como Israel cobiçou, o pão e a carne do Egito, porque você não tem isso, se você também deseja a vaidade, o louvor, por exemplo, os nossos adolescentes, isso é muito ensinado em textos que falam de adolescente, eles têm necessidade de serem aceitos. Isso nada mais é do que vaidade.
é holofotes, é querer que os outros me amem, porque na verdade eu quero ser o mais importante para os outros, e assim por diante. Se você está sofrendo com estas coisas, Cristo é a tua provisão. Cristo é a tua provisão. Ele é a providência de Deus, Ele está nos ensinando a confiar nele para vencer essas tentações. O que o Senhor está ensinando é que nem só de pão, nem só dessas coisas nós vivemos, mas sim que nós vivemos daquilo que emana do próprio Deus. Ele então está nos ensinando a vencer esses testes. Adolescentes, quando são frustrados porque pessoas não os aceitam, Cristo está dizendo: olhe para mim, eu fui recusado pelos homens, mas sou amado pelo meu Pai, e em mim você será amada ou amado pelo meu Pai. Ele está ensinando aos pais de famílias que muitas vezes se preocupam em perder o seu emprego, ou o dinheiro não dá no final do mês para arcar com as contas. Ele está dizendo: concentre-se em mim, eu sou o pão da vida. Ele não está dizendo que nós devemos passar fome, o que ele está dizendo é: examine suas prioridades. Talvez os seus desejos não sejam pelo reino, mas sim por as coisas mais confortáveis deste mundo. Então, prive-se delas neste tempo. Apegue-se a mim, eu sou o verdadeiro conforto, agarre-se a mim. Cristo diz àqueles que sofrem na alma com problemas do passado, coisas sofridas, coisas praticadas, coisas que desejavam, mas não foi praticada. Então Cristo diz a eles: vençam seus temores, suas tentações, vençam suas ansiedades, vençam suas tristezas, olhando para mim. Eu sou, de fato, aquele que alivia os temores e os tremores da alma. Eu sou aquele que verdadeiramente provê o pão do céu. Então Cristo diz: deixe de ficar olhando com saudosismo do seu passado, tanto para o que sofreu, como para o que fez, ou para o que não fez. Abandona, corta o cordão umbilical do teu passado. És agora nova criatura em mim. Eu te fiz vencedor na cruz do Calvário, porque eu venci Satanás e você pode vencê-lo estando em mim. Os noticiários não falam de outra coisa senão de crise. E as pessoas se apavoram quando ouvem falar de crise. Mas o que o Senhor está dizendo é que o nosso bem maior não está nessa terra. As crises virão e passarão, mas o nosso bem maior é Ele mesmo, porque Ele foi o único que venceu todos os testes perfeitamente, e se nós estivermos nele, nós também os venceremos. Então Cristo diz: nem só de pão, aplicando a todas as áreas da vida, nem só de pão vive o homem. Nem só de felicidade vivem os homens, nem só de bons momentos vivem os homens, nem só de conforto vivem os homens. Eles vivem da palavra que emana do Pai. Então, o que o Senhor está dizendo é: faça de mim mesmo o seu bem maior, a sua maior necessidade. É isso que Cristo está dizendo. Faça de mim o seu bem maior, sua prioridade, a sua riqueza. Então, quando você se deparar com situações aflitivas no seu dia a dia, com medo de perder suas propriedades, lembre-se, você já tem a maior de todas as propriedades, Cristo. Quando você se deparar então com situações aflitivas, quando você se lembrar dos erros praticados no passado, então olhe para eles pela pessoa de Cristo. Olhe para eles como sendo erros cometidos por pessoa que não tinha Cristo. E então abandone estas coisas e se agarre àquele que te fez nova criatura, aquele que te fez liberto para Deus e por Deus, para viver somente para Ele.
Aqueles que sofrem emocionalmente, que é o mais comum nos nossos dias, não é? Existem tentações no âmbito emocional, sentimental. Se você examinar estas coisas, você vai perceber que elas estão, via de regra, fundamentadas ou no seu apego ao que você não tem, ou no seu desejo também para aquilo que você não tem. No apego ao que não tem, você não quer abandonar certas dores, certos sofrimentos, você não quer. E no desejo daquilo que você não tem, você quer mais descanso, você quer mais conforto. Por isso que mães e pais se iram com filhos que são trabalhosos, eles não querem ter trabalho. Eles querem um resort. Né? Por isso que maridos não se santificam quando tem mulheres difíceis, porque eles não querem de fato lutar pela santidade do lar. O que eles querem é, na verdade, um ambiente celeste em casa. Por isso que na igreja muitas vezes as pessoas não querem prosperar na fé, sacrificando-se umas pelas outras, porque elas querem um lugar onde elas se banquetearão, outros servirão, elas não querem trabalhar. Então, problemas de ordem emocional, espiritual, via de regra, estão nessas duas direções. Apegados ao que não têm, apegados ao que desejam ter e também não têm. A ordem do Senhor Jesus Cristo em João 7 foi a mesma que foi dada no texto que lemos. Foi para que o povo confiasse no Senhor e encontrasse no Senhor o seu descanso. E em João 7 o Senhor disse: tem alguém com sede? Tem alguém que está com falta de água? Então venha a mim. A mesma palavra é dita a nós hoje, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Tem alguém que está sedento espiritualmente, sedento emocionalmente? Vá a Cristo. E a água da vida, o Espírito Santo, vai te dessedentar, fazendo com que sua alma encontre refrigério somente nele, na pessoa de Cristo, somente nele. Ele passou todos os testes para que nós pudéssemos descansar na sua direção. Ele é a provisão de Deus para a nossa vida. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o bem maior. Ele é o refrigério das nossas almas. Eu quero concluir dizendo o seguinte: nós estamos nesse processo santificador. Nós estamos aprendendo nós estamos aprendendo a viver a vida que Deus quer para nós. Nós estamos aprendendo a sermos como o Senhor de fato estabeleceu para que o homem fosse, mas o pecado atrapalhou esse plano temporariamente. Nós estamos sendo conformados à imagem do Senhor. Portanto, o que eu e você devemos fazer na nossa vida diária, no nosso labor diário, nos nossos testes diários, nas nossas lutas diárias, nos sofrimentos diários, o que nós precisamos fazer é confiar na providência divina para as nossas necessidades. Deus já proveu tudo o que precisamos em Jesus Cristo. Ele já proveu tudo o que precisamos em Jesus Cristo. Tudo. E você pode aplicar isso a tudo. É uma mãe que não tem filhos. Jesus certa vez disse que sua mãe e seu pai era quem criam nele. Ele se torna filho de mães que não têm filhos. É de um homem que perdeu sua mulher. Em Mateus 28 ele diz que ele estará conosco até a consumação dos séculos. Não nos faltará
uma boa companhia, e esta é celeste e divina. É mulher que não tem marido, o Senhor então se coloca como sendo o seu cabeça, o seu governante, e usa a igreja como o instrumento para a provisão nas necessidades diárias. São as crianças que não têm pai. Cristo disse a Filipe: vendo-me, vês o Pai. Então, tendo Cristo, nós temos o Pai. Verdadeiramente, Ele é a provisão para todas as nossas necessidades. Confiar na providência divina é nos utilizarmos de todos os recursos que Cristo já alcançou na cruz do Calvário para cada um de nós. Portanto, confie então em Cristo Jesus as suas necessidades mais profundas. Entregue a Ele os teus labores, ore e confesse a Ele quais são os teus medos. O que é que te dá medo? O que te deixa, por exemplo, apavorado? O que você deseja que você não pode ter e te leva então para a inveja ou a ansiedade? Entregue a Ele. Peça-o humildemente que o ajude a lidar com este problema, e Ele assim o fará. Ele é o pão da vida, pão este do qual nós não podemos viver sem. Ele é o pão da vida. Ele é a água que refrigera a alma. Portanto, como disse Jesus a Satanás, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós podemos passar todos os nossos dias nessa terra sem muitas coisas, até boas. Mas podemos passar sem elas. O que nós não podemos passar é sem a palavra do Senhor. Que Deus nos dê graça e nos ajude em meio aos nossos temores a olhar para Ele e somente para Ele. Amém.